Bem-vindas à semana 2 do estudo de Êxodo, parte 1, da autoria de Jen Wilkin. O meu nome é Adelaide Richardson, eu faço parte da liderança das Mulheres da Lapa, sou casada com o Tracy e temos um filho, que é o Kyle. Hoje vamos estudar a semana 2, o título da semana é O Livramento do Libertador, e tenho aqui connosco pela primeira vez alguém que vai participar dos podcasts das Mulheres da Lapa, pois ela mesma também faz parte da liderança das Mulheres da Igreja. Vocês já conhecem um bocadinho acerca da Stella, porque ela foi uma das autoras do devocional de Natal chamado Santa Semente, que foi uma grande bênção para muita gente, muitas famílias. Bem-vinda, Stella, apresenta-te. Olá, eu sou a Stella Lopes, sou a esposa do Diego Lopes, que é o coordenador executivo do Seminário Martin Luther Portugal e é também pastor da plantação da Igreja da Lapa na Margem Sul. Estive na Igreja da Lapa, no grupo das mulheres, como a Adelaide já referiu, e sou a mãe do Diogo e do David. Somos, assim, uma família missionária. Já trabalhamos na África, no Canadá e agora estamos aqui em Portugal. E estão muito bem, gostamos muito de vos ter connosco. Tem sido mesmo uma família muito importante para nós. Ainda bem que falaste na nova missão da Margem Sul, eu já me esquecia, mas essa é uma parte importante. Teremos mulheres a fazerem um estudo que de facto pertencem também aqui à Margem Sul e já agora convidamos aquelas que não congregam noutra igreja. Atenção, não estamos a convidar ninguém para sair da sua igreja para se juntar a nós, se for esse o vosso desejo. Então, na semana passada, a Rita e a Mariana apresentaram este estudo, responderam àquelas perguntas chamadas arqueológicas, não é? Sobre a autoria do livro de Êxodo, a datação, para quem é que ele foi escrito, em que género literário ele foi escrito e quais os temas centrais do livro. Eu acho, Stella, que nós temos chegado, aquelas que têm estudado alguns livros do Antigo Testamento, quase sempre à mesma conclusão. Todos eles são livros que apontam para Jesus, não dirias? Sim, com certeza. A ler a Bíblia toda, nós vemos claramente isso, essa conexão com Cristo. Olha, e esta semana, a semana 2, o título eu já o disse, é O Livramento do Libertador, e já vamos ver quem é este libertador e como é que ele foi livrado. Na introdução da semana do nosso caderno, já agora se não o têm, enviem-nos um e-mail para o receberem, diz: tendo registado fielmente a história de Israel desde o Éden até à morte de José no livro de Gênesis, Moisés continua a história do povo de Deus no livro de Êxodo. O que é que chamou mais a atenção quando fizeste o estudo desta semana? O que me chamou mais a atenção esta semana foi o aspecto da preservação da semente santa, do povo de Deus, o cuidado de Deus sobre o seu povo, para cumprir todas as suas promessas. E neste caso, seja em qualquer situação que for, por exemplo, nós lemos aqui nestes primeiros 2 capítulos que foi em meio a aflições e sofrimento e alguns aspectos negativos, nós vemos a mão de Deus. E também o que me chamou a atenção é a chamada de Deus para nós o temermos mais do que aos homens. E também que Deus torna o mal em bem para cumprir todos os seus propósitos. Sabes que a mim o que me chamou a atenção, vai parecer que é assim um manifesto meio feminista, mas não é. Garanto-vos que eu estou em recuperação e já não pratico. Mas chamou-me bastante a atenção a quantidade de mulheres que são mencionadas aqui nesta parte da história. O ensino da Jen Wilkin no podcast que ela tinha. Eu lembro que ela também falava nessa questão das várias mulheres que intervieram nesta parte da história. Porque, por exemplo, temos as parteiras, não é? Já vamos falar delas. Temos Joquebede, a mãe de Moisés, que depois é, enfim, posta ali em paralelo com Agar. Temos Miriam, a irmã de Moisés, temos a filha do faraó, cujo nome não conhecemos. Portanto, é aqui todo um conjunto de mulheres, e não são poucas, que é usada para cumprir o plano de Deus. Estando nós a falar do Antigo Testamento, que as pessoas têm uma ideia, às vezes tão negativa, não é? Até do modo como as mulheres são tratadas. Quando olhamos bem para as coisas, sem esse filtro já deturpado da nossa má expectativa, nós acabamos por perceber que Deus é amoroso para as mulheres e para os homens. E que às vezes, de facto, usa um sexo e o outro sexo para cumprir o seu propósito, e neste caso são mulheres que são vistas uma luz até muitíssimo positiva. É interessante que tu mencionaste as mulheres, porque se nós prestarmos atenção nestes 2 capítulos, não aparecem muitos nomes. E aparece o nome, sim, destas 2 mulheres. Não aparece o nome da mãe de Moisés, nem de Miriam, mas o nome específico, é de Moisés, aparece nos 2 primeiros capítulos, e das 2 parteiras. Então, se na Bíblia aparece o nome de alguém, é porque é importante, e é interessante nós ressaltarmos isso, da bênção de Deus sobre mulheres, que às vezes são improváveis, mas que estão ali e que são servas do Senhor.
É verdade, elas são identificadas pelo nome. Então, olha, tu queres também falar da pergunta 3, que caracteriza o ambiente. Pede para nós o caracterizarmos. O que é que tu dirias neste ponto da história? Olha, o que eu gostaria de dizer aqui sobre esta pergunta é que nós nos apercebemos que o ambiente da história muda. Na época de José, o faraó era compassivo, era bom para a família de José e com os seus descendentes. E, portanto, um ambiente positivo, certo? Sim. E agora, nestes capítulos de Êxodo, nós vemos uma mudança. Levantou-se um novo rei, que não conhecia José, que viu que o povo crescia e multiplicava, e isso trouxe sentimentos negativos ao seu coração, ele ficou com medo. E por isso os afligiu e tratou-os com dureza e manda matar os meninos. Então nós vemos aqui uma hostilidade a destruir a semente santa. Vemos Faraó contra o povo de Deus. E a pergunta 4? Então, aqui nós somos lembrados da história redentora de Deus. Existe uma ligação com Gênesis e é interessante que estes dois livros devem ser lidos juntos. Quando nós vemos estas ligações, nós nos lembramos de que Deus preserva o seu povo, que cumpre todos os seus propósitos e as suas promessas, desde Abraão, Jacó e José, e vemos isso nesta ligação de Êxodo com Gênesis. Em relação à pergunta 5, eu vou já aqui fazer só uma pequena errata. Faltava aqui uma palavra que era e multiplicaram-se. Então diria, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. E multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, o 6 pede para nós tomarmos nota de quantas vezes é que esta ideia é mencionada. Esta ideia de frutificar, aumentar, multiplicar, não é? A terra estar cheia do povo de Deus é mencionada, eu identifiquei aqui 4 vezes, no versículo 9, no 12, no 20 e no 21. E esta questão para mim chamou-me a atenção pela questão da grande bênção, não é? Da multiplicação do povo de Deus, que ao fim e ao cabo está ligada à pergunta 7, que eu sei que tu também gostavas de falar um pouco, neste quadro que nos é aqui apresentado, que propõe esta coleta, dá alguns versículos em Gênesis e depois pergunta com quem Deus está a falar em cada um deles e depois o que é que Deus nos está a prometer. E está-nos a prometer sensivelmente a mesma coisa, não é, Stella? É isso mesmo. O que é interessante aqui nesta tabela? Esta tabela é uma tabela de teologia bíblica. Ou seja, nós vamos ver noutros livros, na Bíblia, as ligações. E ao ler todos estes versículos, nós vemos a promessa de Deus da semente santa, desde Adão e Eva, até Jacó e até José. E é lindo. Quando tu começas a ler todos estes versículos, o meu coração se enchia de alegria a ver as mesmas promessas. Vocês vão ver frutificar, vão ver multiplicar, e uma multidão de nações, e entre os reis, e frutificar e multiplicar. E é lindo ver estas ligações. E lá está a importância de ler Gênesis e Êxodo juntos, como nós já referimos. Gostaria de ler 2 versículos que não estão nesta tabela, mas que eu achei muito importante. Primeiro é Gênesis 15, 13 a 14, quando Deus está a falar com Abraão e Deus diz: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-á 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eu achei interessante ler este versículo e partilhar com vocês. Porquê? Porque nós vemos Deus a falar com Abraão e a dizer: olha, a tua semente vai se multiplicar, vão sair nações, mas vão ser afligidos por tantos anos. Só que Deus não para por aí, Ele é fantástico, é maravilhoso. Ele diz: mas eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. A promessa, já aqui em Gênesis, Abraão, da redenção do povo do Egito. O outro versículo que eu gostaria de partilhar é Gênesis 50, 20. Aqui são as palavras de José aos seus irmãos. Vou ler. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha que maravilha! Maravilha mesmo, é? Sabes, uma das coisas que me salta sempre à vista cada vez que nós olhamos para o Antigo Testamento é a consistência de Deus. Sim. Como Ele é sempre coerente e consistente consigo mesmo. E é algo que eu acho que deve encorajar-nos, aumentarmos a nossa confiança naquilo que a palavra diz e no modo como ela tão bem liga, é tudo tão coeso e tão bonito, como tu disseste. Olha, Sim. E a aplicação, Stella, da pergunta 8?
Então, a pergunta 8 diz: de que modo testemunhaste a infalível fidelidade de Deus em produzir frutos na tua vida? Porque nós lemos aqui sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, e esta tabela que nós fizemos aqui vai nos ajudar a ver tudo isto. Quando tu estás no sofrimento, quando tu estás naquela dor, às vezes a nossa tendência é só olhar para a nossa dor, a tendência é só olhar para aquela aflição. E eu imagino o povo de Deus ali, eles estão a ser escravizados. Eles estão a sofrer muito. O faraó mandou matar todos os seus bebés. É um sofrimento grandíssimo. E lá está, dar testemunho até quando somos afligidos. Porquê? Porque nós sabemos que Deus cumpre com as suas promessas. E como José disse aos seus irmãos, que até mesmo o mal, Deus tornou em bem para cumprir com os seus propósitos e com as suas promessas. E às vezes até aquilo que nós estamos a passar é um propósito de Deus. E Deus não está a ignorar-nos, ou Deus não está esquecido, mas pelo contrário, Ele está ali para cumprir as suas promessas, para cumprir com a sua fidelidade para connosco. E então devemos realmente... Essa força vem de Deus, claro, vem de nós mesmas. Se for de nós mesmas, nós vamos cavar um buraco, entrar dentro daquele buraco e não sei. Mas olhar para Deus, lembrar destas palavras, lembrar que tantos anos de história, mas Deus os livrou e fez grandes e maravilhosas coisas. E então é isso, é dar testemunho mesmo até quando somos afligidos. Pensar no exemplo de José, que foi afligido, mas deu testemunho, confiou em Deus, em oração e em súplicas e lembrando da sua palavra. Deus é fiel, nós é que às vezes falhamos. Aqui mais uma errata minha, Estela. Na pergunta 11, a tradução BPT usa o termo astúcia em vez de sabiamente. Não é a BPT, não é a Bíblia para Todos, é a Almeida Revista e Atualizada. Essa sim é que usa o termo astúcia. Aquela que nós estamos a usar aqui no caderno, e nós desta vez optámos por só ter uma tradução, uma mais contemporânea e outra mais tradicional. Desta vez só tivemos espaço para a Almeida Revista e Corrigida, mas na verdade a Almeida Revista e Atualizada usa o termo astúcia em vez de sabiamente. Olha, e depois tu gostavas também de discutir a aplicação da pergunta 14, que diz assim: qual foi o resultado do tratamento cruel que os israelitas receberam às mãos dos egípcios? E depois a aplicação pergunta o que é que isso nos ensina sobre o Deus que os israelitas serviam e como é que esta lição é um consolo para ti. Se nós lermos o versículo que está aí citado nessa pergunta, é 1:12, certo? 12. Mas Sim. quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Então, para mim, eu anotei o seguinte: mesmo quando enfrentamos aflições, Deus cumpre com as suas promessas e preserva os seus filhos. Até mesmo em aflições, sofrimentos, estes sofrimentos fazem parte do plano de Deus. Tornam o mal em bem. E é nesta palavra de Deus que nós temos que nos agarrar, e é o que traz consolo para mim. Saber que Deus está no controle, saber que Ele é soberano, e isso traz um alívio para mim, que está fora das minhas mãos. Não há nada que eu possa fazer. Está nas mãos de Deus, que é soberano, que é maior do que eu, maior do que os meus problemas, maior do que as minhas aflições. E agora vamos falar aqui, sem medos, desta questão da mentira utilizada pelas parteiras hebreias, que a mim me lembrou a outra mentira que também estudámos no livro de Josué, ainda não estavas connosco, mas a mentira de Raabe e o modo como essas mentiras devem ser ou não encaradas por nós. É claro que nós podemos encontrar online uma quantidade de comentários que advogam uma coisa, outros outra, mas a verdade é que eu creio que a generalidade pende para um lado. Como é que tu gostavas de nos contar qual é a tua reação, a tua resposta às ações de Sifrá e de Pua? Como é que elas podem ser dignas da tua admiração e imitação? O que é que tu gostavas de partilhar connosco? O que eu gostaria de partilhar é que não podemos fugir disso, não é? Ao fim e ao cabo, o que é que elas fizeram? Elas não tiveram medo de Faraó. Elas mentiram para Faraó, correndo o risco de Faraó matá-las. E elas temeram mais a Deus. E porque elas temeram mais a Deus, Deus as abençoou. E este é o propósito maior que eu vejo aqui. De nós nos regozijarmos no maravilhoso facto de que Deus preservou o seu povo através destas duas mulheres. Eu já ouvi algumas pessoas conversarem sobre este assunto e inclusivamente quando li um livro que é muito interessante e recomendo, que é o livro da Corrie ten Boom, sobre a sua vida enquanto pessoa que albergou judeus na Holanda na altura da Segunda Guerra Mundial e das consequências que essa proteção teve para a vida dela. É muito interessante porque ela focava esta questão de um modo muito pessoal. Ela acreditava
piamente no mesmo que estas parteiras hebreias e Raabe acreditavam, que há um bem maior que nós devemos servir e que, portanto, nós, acima de tudo, obedecemos a Deus e a preservação da vida é algo de sagrado e, portanto, é essa a linha que ela seguia. No entanto, a irmã, que era uma mulher muito piedosa, amava a Deus profundamente, mas a irmã acreditava que isso era grande pecado. Inclusivamente, ela narra uma situação que é quase cómica, em que tinham os pobres judeus escondidos debaixo da mesa da cozinha, de um alçapão, e os nazis entram-lhes pela casa adentro, está a família a fingir que janta, e está a irmã, a Betsy faz parte desse grupo, e os nazis entram, perguntam, tem aqui algum judeu escondido? E a Betsy, a boa da Betsy, responde, sim, estão debaixo da mesa. Um dos sobrinhos fica tão nervoso com a resposta da tia que desata a rir. Com essa risota, os nazis ficam piores que estragados, mas pensam que estão a gozar connosco, é óbvio. Então vão-se embora. O ponto da Betsy, aquilo que ela defendia é, estás a ver, eu não mentia e ele protegeu. O ponto da Corey era, acabaste por pôr em risco a vida destas pessoas por não quereres mentir aos nazis, que são pessoas com os piores intentos possíveis. Então, esta é a tensão, mas, no entanto, acho que nós podemos estar descansados nesta ideia. De facto, há um bem maior, há um bem superior e que Deus, quanto a mim, derramou misericórdia sobre umas e outras, sobre Raabe e sobre as parteiras hebreias, porque, de facto, elas cometeram um pecado, mentiram, mas esse pecado recebeu a misericórdia de Deus em virtude de elas estarem a proteger a vida de alguém e nem sequer a própria vida. Aliás, elas arriscaram a própria vida. Portanto, eu acredito de facto que Deus honrou esse temor e que por isso mesmo tanto o pecado de legalismo, talvez, da Betsy como o da mentira das parteiras tenha recebido a tal misericórdia. Sim. Voltando ao texto, lemos no versículo 21 que diz: E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Ou seja, o texto está explícito aqui. Elas temeram a quem? A Deus. Temeram a Deus acima de todas as coisas e Deus estabeleceu-lhes casas. Uma das notas que a Jane Wilkin deixava no podcast dela era que muitas vezes as parteiras eram mulheres inférteis. E esta questão de Deus ter-lhes estabelecido casas pode ser uma outra maneira de dizer que Deus lhes concedeu uma família, que lhes concedeu prole. Porque elas muitas vezes, é verdade, viam tantos bebés nascer e nunca lhes nascia a elas nenhum. Nestas palavras poderia estar contida esta ideia de que Deus lhes tinha concedido essa fertilidade, o que é maravilhoso. Então vamos falar da aplicação da pergunta 22. Fala sobre momentos em que nós somos pressionados para preservar um emprego, um relacionamento. E eu acho que isto é muito, muito real nas nossas vidas. É algo que realmente acontece nas nossas vidas. Às vezes somos nós próprias. Nós próprias temos este medo ao homem. Medo do homem, medo do meu patrão, medo do que a minha vizinha possa pensar de mim se eu a convidar para ir à igreja. Ou o medo da reação das pessoas ou o que as pessoas vão pensar ou algo assim. Nós vivemos isto diariamente. Então, nós somos pressionados, sim, mas lá está. Quem é que nós tememos mais? A Deus e aos homens. E era isto que eu sentia no meu coração quando estudava. Mas, Stella, tu temes mais a Deus ou aos homens? E quando eu sinto-me nessa tentação, quando eu começo a pensar o que é que eles vão pensar, como é que vai ser, eu peço, Deus, traz à minha memória isto. A quem é que tu temes mais, Stella? A Deus ou aos homens? E era isso que eu queria deixar aqui para nós pensarmos. Sem dúvida, eu acho que se formos obedientes a Deus, vamos sempre encontrar situações na nossa vida em que temos que fazer esta escolha, que temos que decidir de facto a quem é que nós tememos. E isso lembrou-me do versículo que é muito conhecido na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, em que diz que Deus não nos deu o espírito de medo, portanto nós temos que resistir a esse espírito. Porque de Deus é que vem a confiança, de Deus é que vem o amor, de Deus é que vem a compreensão e a mente sã, que é uma parte tão importante desse versículo. Vamos agora olhar para as perguntas que ficam entre a 25 e a 31, porque há algo aqui em todo este relato de como Joquebede, a mãe de Moisés, pôs o bebê no cesto, de como depois a princesa, a filha do faraó, o encontrou e o modo como ela se comoveu com este menino, que também me falou ao coração. Mais uma errata aqui na pergunta 25, eu digo que esta transcrição deve ser feita a partir da BPT, mas não, é muito mais fácil, basta ir ao final do caderno de estudos, está lá na Almeida Revista e Corrigida e facilmente se completa a resposta à pergunta 25. Então, olhando para tudo o que aconteceu aqui com Joquebede, com Miriam, a irmã de Moisés, com a filha do faraó, e depois fazendo aqui esta
esta equiparação que a Jen propõe na pergunta 28, pedindo-nos que vamos a Gênesis a ler a história de Agar, que deixou Ismael debaixo da árvore porque não queria ver o filho morrer e preferiu, digamos que entregá-lo, alguns diriam à sorte, eu digo à providência divina. Eu acho que é isso que nós vemos aqui e noutras instâncias. E depois ela pede que nós, na pergunta 29, façamos aqui uma aplicação, como é que essas duas histórias de Agar e Joquebede podem nos instruir quando nos encontramos numa situação aparentemente sem esperança, e o que é que nos ensinam estas histórias sobre o caráter de Deus. E eu lembrei-me de Romanos 8:28, que tu já citaste aqui, sem fazeres nota do versículo, mas já o citaste e justificaste muitas vezes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e se chamam pelo seu decreto. E foi isso que eu vi aqui nestas histórias, que de facto todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm amor a Deus e àqueles a quem Ele também chama seus. E foi isso que eu vi nestas histórias, desta Joquebede, desta Miriam, desta Agar, de tudo o que eles fizeram, e como Deus utilizou esta rapariga, esta princesa, a filha do faraó, para fazer coisas boas. Como Deus de facto é soberano e Ele tem poder para comover corações, como foi este caso, não é? Ela destapa aquele cesto, vê um bebê a chorar e o coração dela comove-se. Comover corações ou endurecer corações, como vamos ver mais adiante aqui neste estudo de Êxodo. Isto mostrou-me como Deus tem essa capacidade para o fazer e como Ele é soberano e como, de facto, o Espírito de Deus move-se por onde quer, e somos nós às vezes que determinamos quem são os nossos inimigos e quem são os nossos amigos, e Deus sabe sempre melhor do que nós todas estas coisas. Olha, vamos falar dos atributos de Deus. Qual foi o atributo ou o caráter, o aspecto do caráter de Deus que te foi mostrado mais claramente na passagem de Êxodo desta semana? Olha, para mim foi saber que Deus é fiel e soberano, mostra-me que eu sou completamente dependente dele e que tenho que confiar nele. O aspecto do caráter de Deus que a mim saltou mais à vista foi de providenciador, e cheguei à mesma conclusão que tu chegaste, com uma característica diferente, que eu sou completamente dependente dele. Agora, quanto ao passo que nós podemos dar esta semana para viver melhor à luz desta verdade? Olha, temer mais a Deus, menos aos homens, olhar mais para Deus e menos para os meus problemas, concentrar mais em Deus e lembrar que Deus sempre cumpre as suas promessas e preserva os seus filhos. Olha, vamos ter mais temor a Deus, porque esse é o princípio da sabedoria. Muito obrigada, Stella. Eu agora ia pedir-te que fizesse uma coisa muito importante para nós sempre, que possas encerrar esta nossa semana 2 em oração. Obrigada, Adelaide. Senhor, tu és soberano, tu és o nosso providenciador. Tu és tudo e nós não somos nada, Deus. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e transforma os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu cumpres todas as tuas promessas, tu és fiel e cuidas dos teus filhos. Senhor, obrigado pelo teu plano da salvação, que foi enviar o teu Filho para nos resgatar, ó Deus. Eu te peço que esta semana nós possamos temer a Deus de tal forma que estejamos sempre a pensar em Ti, a pensar na Tua Palavra, a renovar as nossas mentes e os nossos corações através da Tua Palavra, Senhor. Tu sempre tens o melhor para nós, e mesmo que passemos por aflições e sofrimentos e dificuldades, que o Teu Espírito Santo nos possa lembrar que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, ó Deus. Isto eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.